Fala galera, Navios na área trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de conteúdo porque esse conteúdo aqui é longo, galera, e não pode esperar, é urgente, né? Vou falar aqui a respeito, vou fazer uns cortes a respeito aqui da live do Euriquim lá no canal do Beija. Não sei se é Benjamin, não sei se é Beija, não sei também. Já viram que com o nome eu sou complicado, né, galera? Passar aqui uns trechos aqui para a gente poder analisar a respeito do que o Euriquim está falando a respeito agora da SAF, galera. A SAF do Vasco era uma desgraça. Falei, gente, a SAF do Vasco é uma desgraça. E eu falei, o Vasco está ferrado. O cara me xingou pacas. Eu tô errado, eu tô mais ou menos errado, tô certo, não tô. Tá completamente certo. Eu também acho que é uma desgraça. Aliás, eu acho que o Vasco foi tão assodado para fazer uma SAF, fez aquilo tão às pressas, que eu acho que é o case aí de pior SAF do mundo. Eu acho que ninguém fez uma SAF tão mal feita como o Vasco fez. Isso é interessante, Glauber. A pior SAF do mundo é a do Vasco? Eu acredito que sim. Da maneira que foi feito, como foi constituída e depois para quem foi vendida e os rumos que estão sendo tomados agora. Tanto é que a SAF do Vasco já pediu recuperação judicial, gente. O Benja. A SAF do Vasco já pediu recuperação judicial. Não é o Vasco, não. Eles diziam muito das dívidas dos clubes, que iam profissionalizar. Profissionalizaram e em 2 anos, eles já estão pedindo recuperação judicial, coisa que o clube demorou 130 anos para pedir. Mas, ô Henriquinho, eu queria que você explicasse um pouco. Quando você fala assim, foi feito às pressas, qual era o interesse de se fazer uma SAF a toque de caixa? Quem que vota lá para aprovar? É o conselho? É sócio torcedor? Não, quem vota para aprovar primeiro tem que passar no conselho e depois tem que passar por todos os sócios. Tem que passar na Assembleia Geral. Passou, mas o movimento, Benja, foi muito bem articulado. Eles primeiro levaram o clube para uma situação desportiva crítica. Que aí o torcedor, em desespero, com aquela situação desportiva, o Vasco jogou a Série B, não subiu da Série B. Então, galera, até aí eu concordo com o Euriquinho de que a SAF do Vasco foi mal feita, né? Foi de uma forma escrota, né? E só que uma coisa que eu não concordo com ele é que ele põe aí que a SAF passou, né, pelo Conselho Deliberativo, passou pelos conselheiros, pelos sócios, torcedores, né, sócios, votantes. Aí ele põe culpa na torcida. Eu sei que ele não está botando culpa só na torcida, ele está botando num modo geral. Eu, na minha opinião, eu digo que, cara, eu sei que o torcedor, ele é leigo, entendeu? Ele é muito leigo. Ele quer muito ver o Vasco lá em cima, ele quer ver o Vasco brigando por tudo, ele quer ver o Vasco campeão. Então o torcedor, ele invade a rede social de quem quer comprar o Vasco, um milionário, bilionário. Aparece um bilionário falando que quer comprar o Vasco, o cara vai lá e entra e invade a rede social, pede para comprar o Vasco. Aparece uma empresa falando que é multimilionária, quer comprar o Vasco, vão lá, invade a rede social e compra. Isso aí é coisa do torcedor, cara. Mas dos sócios votantes, porra, não dá para poder, sei lá, cara, para poder votar a favor de uma compra da forma que foi feita, cara, aí é muita sacanagem. Tem sacanagem na parada, mano. Não é possível, cara, sócio votante votar numa pilantragem dessa e achar normal, não, cara. Permaneceu na segunda divisão, quer dizer que ela dá um desespero de fundo do poço para o torcedor não vê outra saída, e aí no desespero vota em qualquer coisa. Fora que a manipulação que é feita hoje em dia, através de influências, rede social, é muito bem feita. Teve muita pressão para essa SAF ser aprovada? Muita pressão. De influencer, muita pressão de influência social. E depois até do próprio torcedor. O torcedor influenciou muito nisso, pressionou muito. Os conselheiros do Vasco voltaram bem intimidados, na verdade, e os sócios também. Mas acho que até acreditando naquela coisa, no conto de fadas, né? Acharam que as pessoas falam em valor. Os conselheiros votaram bem intimidados. Eu também não acredito nisso. Isso aí também já não acho que o conselheiro ele não votou bem intimidado, não. Ele votou sabendo no que ele estava votando. Tanto é que tinha a cláusula de confidencialidade que não podia ver, que não podia. E mesmo assim os sócios votantes
votaram às escuras e o Conselho Deliberativo também aprovou nas escuras. No futebol, o cara vem, 700 milhões, 500 milhões, o torcedor acha que isso é o mundo, mas não é. Isso no futebol é pouco dinheiro, isso não resolve nada no futebol. E aí o torcedor caiu nessa história, e aí algumas pessoas se aproveitaram disso. Quem se aproveitou disso, quem se deu bem disso, não sei. Tem um processo grande de investigação dentro do clube, tem uma sindicância muito grande dentro do clube, para tentar apontar aí se alguém se beneficiou ou não com essa venda, ou se foi apenas um erro mesmo estratégico, porque as pessoas também erram, né? As pessoas acreditam também. Mas essa SAF, ela continua? Ela está lá ainda? A SAF continua, o Vasco continua sendo uma SAF. Só que o controle dessa SAF deixou de ser da 777 e voltou a ser do sócio minoritário. Hoje o sócio minoritário controla a SAF. Quem é o sócio minoritário? O Vasco. O Vasco Associativo, ele era sócio da SAF. Constituiu-se uma empresa em que o Vasco ficou com 30% dela e 70% passou para a 777. Hoje, o Vasco é o controlador desta empresa que foi constituída e a 777 está afastada da gestão da SAF. Mas a SAF continua lá. Ela existe. Até falir, né? Espero que não vá à falência, porque já pediu recuperação judicial. Pode ser que fale. Velho. A SAF do Vasco hoje é do Vasco. É isso. O Vasco controla a SAF do Vasco. Mas isso muitos clubes fizeram, bem. Já constituíram uma SAF que continua. A 77 está afastada por efeito de uma liminar que vai ser julgada, parece que agora em maio. Com as ações do poder do clube. Tem a SAF e voltou pro clube. O controle da SAF não voltou, mas permaneceu desde de quando foi instituída a SAF com o clube. E acho que voltou. Na Europa, acho que voltou. Acho que o Bayern de Munique é um case que voltou o controle para a associação. E essa 777 tá brigando na justiça para voltar ou não? Ou continua brigando. O Vasco está sob uma liminar controlando essa ação, a SAF. Pode ser que mude. E o dinheiro? Essa 777 colocou dinheiro no Vasco mesmo? Isso aí é uma outra questão. Ela diz que aportou parte do dinheiro, porque a outra parte não foi aportada porque foi suspenso o contrato, né? Então ela aportou parte desse dinheiro. Mas o que dizem aí, hoje vai ter uma entrevista há pouco tempo do VP jurídico lá do Vasco, é que a 777 deve dinheiro ao Vasco por conta das antecipações que ela fez quando assumiu e dessa circulação de dinheiro. Que é muito fácil você dizer que botou dinheiro, né, bem? Você, com as transações de futebol, você bota e tira o dinheiro com uma facilidade muito grande numa empresa dessa. Ô, Eriquinho, e como é que o Pedrinho tá fazendo? Beija, não sei. Tá tocando o clube. Tá fácil tocar o Vasco hoje, né? Hoje, quem tá no poder do Vasco toca o Vasco com facilidade porque foram suspensas todas as execuções. Qual é o grande problema dos clubes? São as execuções das dívidas, são as penhoras que existem. Tipo o Corinthians sofre muito com as penhoras, com as execuções. Se você suspende todas as execuções, a sua receita é mais que suficiente para você tocar. Hoje o Vasco tem a receita dele limpinha. Tudo que entra no clube ele pode gastar no futebol, ele não tem que pagar ninguém. Então suspensas todas as cobranças. Aí fica fácil você Então a situação do Vasco não está ruim? Atualmente, para se gerir o clube, não. Agora, no futuro, não se sabe, porque essas suspensões não vão ser eternas. Uma hora isso vai voltar a ser cobrado. O que eu acho é que o momento para a gestão é bom, para gerir o clube é bom, para fazer futebol é um momento bom, com receitas boas, mas infelizmente eles não sabem fazer. É isso aí, galera. Então vamos para outra parte aí, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mais de 1 hora de live, e não dá. Vamos para um corte aqui, eu separei aqui um corte, vamos ver se é esse aqui. O Eriquinho, qual que é o que o torcedor do Vasco pode esperar para esse ano? Sofrimento. Mais? Joelho no chão. Para rezar? Para rezar. E vamos até o final. Eles não sabem fazer futebol, Benja. Não sabem fazer futebol. Você acha que o Vasco no Brasileirão briga para não cair? Briga para não cair. Não dá pro Vasco... Eu falei isso só no passado, tá, Benja? Eu falei antes do Vasco ter a janela de transferência, eu falei que o Vasco ia ter um ano muito sofrido ver esse ano, porque as pessoas que estavam lá, eu já sabia que não sabiam fazer futebol. E as contratações do Vasco estão aí. O Vasco contratou, Benja, eu tenho que ter muito cuidado. O Vasco contratou um angolano para jogar no ataque, que saiu do Sporting B, foi pro Farense, sei lá, de lá foi pro Mafra, clubes que você que vive futebol não sabe nem que existem em Portugal.
De lá foi pro Antalyaspor da Turquia. Aí o cara me fez 5 gols em 2 temporadas. O Vasco, o jogador nunca tinha feito uma transferência onerosa, nunca tinham pago nada por ele. O Vasco foi lá e pagou, segundo a imprensa, porque tudo que eu tô... Esses números são segundo a imprensa, porque o Vasco é tão fechado, ninguém tem acesso a nada. 3 milhões de euros um jogador desse. Jogador que valia 0, não fez nada, passou a valer 3 milhões de euros. Aí tu vai olhar, vou até falar uma coisa que pode ser até polêmica. A empresa que indicou o executivo para o Vasco tentou comprar o Mafra, não comprou. Aí esse jogador foi para a Turquia. Essa mesma empresa que levou o executivo para o Vasco, esse mesmo agente dessa mesma empresa que comprou o clube com o qual o executivo do Vasco trabalhava, é dona do clube, vai na Turquia. O executivo do Vasco não viaja para contratar jogador nenhum, viajou só para contratar esse. Me contrata um jogador que tem histórico de custo de R$0 por 15 milhões de euros e ninguém fala nada. 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, 3 milhões de euros e ninguém fala nada. Acho isso normal. Não estou aqui afirmando que tem roubo, que tem sacanagem, mas é estranho. É estranho. É uma coisa que tem que vir a público e ser muito bem explicadinho. O porquê dos porquês, por que a gente fez negócio com a gente. Eu acho que para uma gestão que entrou no clube, que o projeto dela era um compliance rigorosíssimo, profissionalismo rigorosíssimo, não cabe o agente que era o empregador do executivo, na segunda janela, faz uma das maiores contratações e de um jogador que ninguém conhece, não sabe de onde veio. É minimamente Como ele chama estranho. esse cara? Quê? Como ele chama o jogador? É Lloyd Augusto, sei lá, Lloyd. Sei, é um angolano. Um angolano que não tem condição nenhuma. Eu falei a respeito dessa contratação do Vasco. O Vasco contratou 3 atletas nessa janela. Nuno Moreira, o português, Benjamin Garré, o argentino, e o Lloyd Augusto, o angolano. Dessas 3 contratações eu já falei nos meus vídeos. Nuno Moreira funcionou, Benjamin Garré tá aí meio barro, meio tijolo, não sabe se vai, se não vai, tá igual carro enguiçado, né? Nem empurrando tá pegando, nem no tranco tá pegando. E o Lloyd Augusto, infelizmente, enguiçou e ficou, filho, carro enguiçado. Benjamin Garré parece que só pega no tranco. Você vai lá, dá um tranco nele, ele pega. Já o Nuno Moreira não, filho, é Ferrari. Tá aí, tá bagunçando, tá tudo de bom. Mas o Lloyd Augusto, realmente, o Euriquim não está mentindo. Nem na SAF, nem agora. Jogar no Vasco. Mas eles programaram direitinho, fizeram live, botaram ele desafiando o Flamengo, coisa que o torcedor gosta, entendeu? Aí o torcedor se empolga. Usaram alguns influencers deles, que batem em todas as contratações. Aí tu vai ver na do Lloyd Augusto, esse cara tem... Quer dizer, não tem... São coisas de gestão que eu tenho que tomar muito cuidado para criticar. Eu quero criticar, Beijo, os atos de gestão e não as pessoas. Eu acredito muito que o Pedrinho não está ali, que o cara é um cara bem intencionado. Tive com ele uma única ou 2 vezes no máximo. Não tenho muita relação, convivi com ele quando jogador de futebol. Mas entendo que ele é um cara que sente Vasco, que gosta de Vasco. Não está ali para fazer sacanagem. Você acha que o Vasco tem que intervir. Você acha que o Vasco vai ficar muito tempo ainda sem ganhar do Flamengo? Acho que o Vasco, enquanto não entender o que foi feito para se tornar um efetivo rival, quando eu digo se tornar um efetivo rival, é realmente rivalizar. Quando você rivaliza, você ganha, perde. Quem perde sempre não é rival. Então, o Vasco não é mais rival do Flamengo? Hoje, dentro de campo, não rivaliza. Apesar de ser um rival institucional. Apesar de que eu sei como quem dirige o Flamengo trata o jogo do Vasco. Eles continuam querendo ganhar. Eles continuam fazendo de tudo para ganhar. Eles continuam trabalhando nos bastidores, trabalhando na escala de árbitros. Eles continuam dando incentivo financeiro. Incentivo financeiro para quem? Para os jogadores. Para ganharem do Vasco. Mas continuam. Sem sacanagem. Eles continuam com o Vasco como rival. O Vasco que não continua enxergando eles como rival. Eles continuam enxergando o Vasco como rival. Eles continuam valorizando, o torcedor continua pegando no pé,
O rival a rivalidade, Benji, tá na rua. Não tá? A rivalidade é quando você entra aqui no estúdio, aí tem um cara ali do Palmeiras que tu quer brincar com ele, tem um outro do Santos. Quando tem isso é porque tem rivalidade. Quando não tem, você não passa desapercebido. Você não vai. Galera, eu concordo com ele com o que ele tá falando, Euriquim, porque é verdade, é pura verdade isso aí. Eu também subi um vídeo falando da rivalidade, eu subi um vídeo a respeito disso aí, se o Vasco ainda continua sendo rival do Flamengo. E eu também subi por conta de uma coisa que aconteceu comigo na academia. Tivemos um jogo à noite, onde o Flamengo deu uma cipuada no Vasco, e aí no dia seguinte eu pensei, caraca, mano, vou pra academia, e agora? Ah, mas filho, eu sou Vasco e vambora, vou encarar, levanta a cabeça, vou pra academia, cheio de flamenguista e se dane. Cara, fiz o check-in, entrei, passei na roleta, na academia direitinho, já dou de cara com o primeiro flamenguista. A primeira coisa que o cara falou pra mim, sabe o que eu fui? Fala aí, irmão, bom dia, bom dia. O segundo, fala aí, irmão, bom dia, bom dia. Pô, e aí, cara, tranquilo, e aí? Vai malhar o que hoje? E aí, cara, todo mundo conversando comigo normalmente, cara, como se não aconteceu nada, mano. Ninguém me zoou, ninguém me gastou, nada. Aí eu fui até um amigo e falei, porra, cara, vocês hoje estão no sapatinho, ninguém vai gastar, ninguém vai falar nada, não. Os caras falaram, pô, irmão, já perdeu até a graça zoar vocês. Falei, caraca, que vergonha, irmão. Perdeu a graça zoar vascaíno. Porra, tá de sacanagem. Aí acha que um cara desse tá mentindo. Não tá mentindo não, irmão. Rivalidade, porra, infelizmente, pra alguns acabou, cara. Toda hora. Aí o cara falou pra mim, sabe com quem a gente tá rivalizando agora, cara? Com o Palmeiras, pô. Palmeiras que é o time chato, é o time que tá ali, ó, ganhando tudo, tá rivalizando com a gente. E é isso, cara. Pra rivalizar você tem que ganhar título, cara. Você tem que incomodar. O Vasco não incomoda mais o Flamengo. Vai espezinhar um cara que você não tem rivalidade. Por isso que no Brasil, de uma maneira geral, as rivalidades são muito estaduais. Você se importa muito mais em ganhar um jogo do Palmeiras do que ganhar um jogo do Vasco como corintiano. Isso é normal, porque você vai cruzar com os palmeirenses e quer brincar com eles. Você assiste na televisão ainda um Flamengo e Vasco? Assisto. Não, eu assisto muito futebol. Continuo assistindo, continuo lá torcendo que nem maluco. A rivalidade continua comigo. Eu continuo querendo ganhar muito deles. E quando eu estive lá também como dirigente, não perdi. Puxei essa... E tratava o jogo como o jogo tem que ser tratado. Mas... Bem, já são muitos atos, muitos atos. Se a gente for ficar falando aqui de coisas que a gestão do Vasco faz e que eles questionavam, por exemplo, meu pai vendia mando de campo, que era uma coisa que eu também não gostava. Aí eles metiam que era um absurdo, que eu acho que é um absurdo também, porque o Vasco já joga menos jogos em casa, porque não pode jogar os clássicos em casa. Então, o Vasco já é um clube que o mando de campo é tão importante no Campeonato Brasileiro, e você sair de menos 3 mandos de campo é uma coisa muito séria. São quase 20%. E o Vasco sai todo ano assim, porque o Vasco não pode jogar com o Flamengo, Fluminense e Botafogo em casa. Conseguiu jogar com o Botafogo ano passado. Então, se você ainda vende 2 mandos de campo, você está jogando 30% dos teus jogos para fora de casa. Nenhum time resiste a não jogar em casa. Nenhum time resiste. E aí criticavam tanto. Aí começa o brasileiro, já venderam 2 mandos de campo. Os mesmos que criticavam. Aí criticaram durante anos o Vasco tentar jogar contra o Flamengo em São Januário. Aí agora estão lutando pro Vasco jogar em São Januário. Então, não tem critério, entendeu? Não tem uma... Era criticar por criticar, entendeu? Era porque era para bater no Eurico. Não era no que o Eurico pensava. Era porque o Eurico era o adversário político. E é por isso que o Vasco está no mesmo lugar, que as pessoas insistem em colocar as diferenças pessoais delas na frente dos problemas do clube, do que tem que ser resolvido pro clube. Galera, é isso aí mesmo. Entendeu? Infelizmente, cara, a situação tá desse jeito. Quem senta na cadeira, infelizmente, cara, recebe um Edu aí que não consegue dividir, não consegue pedir ajuda, não consegue nada. Eu lembro que nas eleições aí o Pedrinho abraçou o Levenciano, abraçou todo mundo, falou que ia ter união, e até hoje não se vê união nenhuma, não se vê Pedrinho pedindo ajuda a ninguém, não vê ninguém ajudando ninguém. Aí a única coisa que a gente vê é fofoca de que Pedrinho tá botando um amigo, é que o Pedrinho tá botando familiar, é que o Pedrinho tá botando fulano, esse ciclano para trabalhar, ou seja, cabide de emprego.
E o Vasco está nessa situação aí, galera. Então é isso aí, tamo junto, saudações vascaínas, espero que tenha gostado do conteúdo, valeu, galera.